já que pedem e gostam muito dos vídeos quando a gente faz nos shorts do canal Ciência Todo Dia, que eu vou dar um Hoje like. a gente trouxe o vídeo do E silêncio. bugou. Do silêncio. Quê? Do silêncio. O que você falou? Hoje a gente trouxe um vídeo do Ciência Todo Dia. Ah, Só que eu falei do Silêncio Todo Dia. Silência Todo Dia? Yes, baby, thank you. Mas não, é o Ciência Todo Dia. Ciência Todo Dia. Então, Trouxemos um vídeo. Bora O conferir. Mistério do Astronauta Perdido. Uou! 28 de novembro de 1960. Dois italianos radioamadores vasculhavam na amplidão da noite as frequências de rádio utilizadas pelos satélites da União Soviética. Até que em um determinado momento, o silêncio foi finalmente cortado por um ruído. Uma espécie de código que se repetia... Caraca, e esse corte que... Tá Mano... vendo? Os alienígenas mandando sinal pra gente. Tá gravado, guys. Tá aqui ao vivo, várias ó. e várias vezes. O sinal tinha uma frequência cada vez menor e um comprimento de onda cada vez maior. Com base no efeito Doppler, isso significava que o eu objeto já ouvi pela isso. qual ele Eu sei o fosse que que estava é. se afastando da Terra. Eu Então, tentei pausar e o ligados vídeo não pausou os até agora. Aí, pausou agora. Meu Deus, tá com delay. Uma história bem famosa aqui, pra quem não... Pra vocês que são leigos, né? Eu traduzo essa história pra você. Porque eu sou, né? Uma pessoa que Fala, seu filho. possui sabedoria. Físico formado, demorou sejam foguetes. muito tempo pra eles conseguirem decodificar esse código. E no final, quando eles tocaram, era o gemidão do WhatsApp. Eu tô zoando. Só de meme. Não, tô A zoando. gente manda na galáxia. É. O gemidão do ar. Sim, E mano. os alienígenas recebem. E eles... Então, Não, meu Deus do céu. Vamos lá. Mano, Eles analisaram genial. o sinal e conseguiram Ô, decifrar o significado. ô, NASA. Por favor, NASA. Só de meme, NASA. Faz isso aí pra nós. Vamos lá. Elon Musk. Dele. Vamos nessa, Era uma vamos nessa. mensagem em código Morse que podia ser traduzida em apenas 3 letras. Uhum. S-O-S. Essa é só Caraca! uma das várias histórias que alimentam um mistério fascinante. Um enigma que já foi... Eita, bicho, ele mandou mesmo. Ele é bom mesmo, ele mandou mesmo. Eu falei, se tu é bom mesmo, mano. Ele mandou. Cara, Pessoas é legal, tu é bom que mesmo, estão filho. no canal Tu é de bom mesmo, lives, filho. colhem na live de segunda a sexta. Segunda a quinta agora, a gente tá fazendo live agora de segunda a quinta, às 5 horas da tarde até às 21 horas da noite. Vocês colhem aqui, e principalmente os ciclos. Se você... Principalmente os ricos. Principalmente os ciclos. Principalmente se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, tudo bem. Tudo bem. Mas os ciclos é muito bacana. Quando cola. Muito... É isso. Obrigado. É legal o Productions. Vamos lá. Tema de estudos, pesquisas e, claro, muitas teorias da conspiração. Será que algum astronauta já se perdeu no espaço? A famosa foto do astronauta americano Bruce McCandless Ué, mas se nos deixa perdeu, não maravilhados, mas também tem, não causa uma certa tem dose de pânico. anotado? Anotado. Tipo, ai, o astronauta foi lá e sumiu. Tá, beleza, pode ter sido ele, tá ligado? Mas se o astronauta foi lá e voltou, ou se foi Vamos e ouvir sabe que o ele contexto? foi de base... Vamos entender o contexto primeiro? Dá pra cortar as possibilidades, né? Vamos entender o contexto. Vamos, Tá faltando vamos contexto entender o aqui. contexto. Imaginem estar completamente à deriva, envolto pela escuridão, vendo a Terra centenas Tá. de quilômetros distante dos seus pés. Deus me livre. No caso dele, foi um movimento calculado, tava tudo sob controle. Ele voltou em segurança para a espaçonave e pouco depois para a Terra. Mas será que algum ser humano já foi lançado em direção à vastidão do infinito e nunca mais voltou? Ai, Existem que muitas horrível. histórias sobre supostos Putz, perdi na disputa. Perdeu não, você também mandou Você sei. também apoiou. Você também mandou Você sei. também apoiou. Muito obrigado. astronautas perdidos. Ou, para ser mais preciso, cosmonautas perdidos. A diferença, na verdade, é só o local na certidão de nascimento. A palavra astronauta costuma É ser Estados Unidos utilizada e pra se cosmonauta referir a na cidadãos Rússia. dos Estados Unidos e da maioria dos outros países. Já cosmonauta é quem nasceu na Rússia ou na antiga União Soviética. E também tem os taikonautas, que são Resumindo, os chineses mesma que coisa. viajam ao espaço. Mas seja o nome que for, o fato é que existe uma série de relatos cercados de suspense sobre pessoas que teriam morrido de alguma forma no espaço e cujas histórias teriam sido acobertadas pelas autoridades na Terra. Oh my god. A maior parte desses casos teria acontecido durante a Guerra Fria. Naquela época, o mundo estava em alerta máximo devido à tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Assim na Terra, como no céu.
é que a corrida espacial Uou, esse é o começava a roteiro. ganhar forma. E o universo se tornava a nova Ele trincheira escreve, na batalha fi, entre as ele grandes escreve. potências globais. Americanos e soviéticos disputavam quem conseguia os maiores avanços na exploração do universo. E apesar de os Estados Unidos terem sido os primeiros a chegar à A União Soviética deu um pau nos Estados Unidos. Lua em 1969, os soviéticos meio que foram os pioneiros em muitas outras conquistas antes disso. Sim. Foram eles que enviaram o primeiro objeto a entrar em órbita, o Sputnik 1. Foram eles que enviaram o primeiro homem para o espaço, Yuri Primeiro Gagarin. cachorro Foram pro eles que espaço. enviaram a primeira mulher para o espaço, Valentina Tereshkova. E foram eles que enviaram o primeiro cachorro para o espaço. A Foi pobre da cadela Laika. Pobre Laika. Ela pobre foi da e nunca Laika. mais voltou. Mas se por um lado os soviéticos Foi ela foram que mandou o pioneiros sinal. em várias coisas legais, Uou! Plot! A Meu Laika Deus. que mandou o sinal. Não, eu tô rouco, não consigo latir. no espaço, eles também foram os primeiros nas grandes tragédias. A primeira morte numa missão espacial, por exemplo, foi a do cosmonauta Vladimir Komarov, na Soyuz 1 em 1967. O paraquedas da cápsula dele não funcionou na reentrada da atmosfera e ela se chocou com toda a velocidade contra o solo aqui da Terra. Alguns anos depois, em 1971, mais uma tragédia soviética. E mais uma vez na hora de reentrar na atmosfera. A cápsula da Soyuz 11 sofreu uma despressurização e os 3 cosmonautas que estavam a Meu bordo Deus. morreram na hora. E por conta desse risco de fracassos, era comum que os governantes da época não informassem com antecedência sobre as missões espaciais. Muitas vezes elas só eram divulgadas depois que o foguete já tinha até deixado a atmosfera. E aí, se desse tudo certo, ótimo. Mas se algo desse errado, as autoridades disfarçavam e davam alguma outra designação, para não terem que admitir que houve uma tragédia no programa espacial. E isso Faz porque um dos sentido. elementos mais importantes na Guerra Fria Propaganda. era a propaganda. Qualquer sinal de derrota poderia Tô tentando falar primeiro que o professor. Propaganda! Qual era a O propaganda? Silva é aquele aluno chato. Não é chato, é chato. Chato, que ser fica interrompendo o exposto pelo outro professor país pra querer e saber usado mais para que ele. desmoralizar o regime adversário. E por isso houve uma série de casos suspeitos que as autoridades soviéticas tentaram varrer para debaixo do tapete. E o mais grave de todos, certamente, foi o da catástrofe de Nedelin, em 1960. Essa catástrofe Ixi. foi uma grande explosão que aconteceu enquanto um míssil estava sendo preparado para o lançamento. A União Soviética tentou abafar o caso e até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, mas estima-se que tenha sido algo entre 60 e 150. Tá porra! E existem também outros casos simbólicos. Caraca, A velho. morte do próprio Yuri Gagarin, a primeira pessoa a ir para o espaço, é até hoje cercada de mistérios. Ele faleceu em 1968 Falam que ele num faleceu acidente queimado, de avião, né? cujas causas nunca foram Ah, totalmente não foi ele, então? esclarecidas. Teve um Outra cara morte que enigmática falam que entre ele morreu soviéticos queimado. Nos anos 60 foi a de Valentin Bondarenko, vítima de um Eu tentei pausar na hora que você falou, só que não tá funcionando. Ah, tá, não fala que tem um cara que morreu queimado, porque quando a, Troca as palavras. a coisa entrou de volta na Terra, ela esquentou demais. Uhum. Aí o cara foi de base. Porque deu um problema lá, não lembro direito o que é que aconteceu nessa história. Aí ele... Não, o caso que eu conheço é que Não resistiu, na gente. reentrada, o que aconteceu, na União, se eu não me engano, na União Soviética, é um rolê na reentrada, não foi esse bagulho de queimado, não. Foi, escapou uma válvula e essa válvula tirou instantaneamente todo o oxigênio da nave. Todo mundo morreu sem ar. Não é esse caso que eu tô falando, não. Então não Era sei. um astronauta só, era um cara só que tinha Mas não ido. viajava de um, viajava? No início mandavam só uma pessoa. Enfim, eu não sei. É, Vamos lá. mandava só um incêndio cara, numa depois câmara mandou. à Não prova é de isso. som durante teste de resistência para ir ao espaço. Não, aqui o governo sim, proibiu ele sim. qualquer notícia sobre o Mano, não sou eu que tô pausando ou dando play, tá? Gente, tá bugado. Tá Nosso bugado. mouse tá assunto bugadaço. na época. E os detalhes da tragédia só foram divulgados 25 anos depois. Então todo esse mistério envolvendo o programa espacial soviético meio que impulsionou o surgimento de teorias da conspiração. Algumas delas, inclusive, sobre os supostos cosmonautas perdidos. E são essas histórias que a gente vai investigar a partir de agora. Caraca! Só antes, e eu juro que vai ser muito rápido, Dá-lhe, essa filho. camiseta que eu estou usando faz parte da nova Bonita, coleção tá? da minha loja. Bonita. Mano, eu estou dando play, pause, e tá demorando
10 segundos pra dar pause. E eu dou play, demora 25 segundos pra dar pause. Na dúvida, não dá mais pausa. É isso. Meu Deus, só que aí a Não gente dá precisa mais pausar pausa. pra comentar. Alôs. Se você quer vestir camisetas com estampa de coisas que você gosta e com qualidade, vamos fazer um trato. Entre no site clicando no link da descrição ou do comentário fixado, escolha a sua ou as suas camisetas favoritas. As e estampas eu são vou te dar um bonitas. desconto São de bonitas 10% na sua primeira compra, porque eu tenho certeza que você um dia vai acabar comprando todas. É só usar o Caraca. cupom LOS10. E na Luz o frete é relativístico. O homem A gente faz o envia a merchan camiseta dele, na fi. hora em que você comprar. Então aproveite a nova coleção e venha vestir o universo junto comigo. Agora de volta ao vídeo e às investigações. Será que a Olha o história marketing astronauta do perdido pai, tem um fundo de segura. verdade? Cara, é bom, hein? Um dos casos mais famosos foi o de Grigori Nelyubov. Ele foi selecionado para a primeira turma soviética de cosmonautas. O grupo posou para uma série de fotos que foram divulgadas pelo governo. Essa foi uma das fotos tiradas na época. Acontece que, tempos depois, essa outra foto também foi divulgada. Percebam Sim, que é a eles mesma faziam imagem, isso. mas uma das pessoas foi simplesmente apagada da imagem original. Passada! Esse homem era Grigori Nelyubov. A União Soviética diz que ele se tornou um militar indisciplinado e que ele gostava de uma bebedeira. Então ele seria um exemplo ruim a ser seguido, e por isso os soviéticos optaram por excluir a imagem dele da história, como se ele nunca tivesse existido. Alguém aí lembra do vídeo sobre Damnatio Memoriae? Essa Não, história pra eu não lá vi. de Não sei que estranha história foi é um essa. prato cheio pros teóricos da conspiração se questionarem se o Grigori não tinha sido, na verdade, um cosmonauta que morreu no espaço. A União Soviética garantiu que não, e disse que ele foi transferido para uma base remota na Sibéria e morreu atropelado por um trem. Ah tá. Super normal. Obrigado por esclarecerem. Muita De qualquer forma, esse foi só coincidência. um dos vários casos suspeitos de cosmonautas perdidos. Aliás, uma outra história famosa envolve não um, mas 4 cosmonautas. A notícia saiu nesse jornal americano de 1959, ou seja, antes da viagem inaugural do Yuri Gagarin. E no jornal é relatado que fontes confiáveis na então Tchecoslováquia garantiam que os russos haviam feito 4 tentativas, em vão, de mandar uma pessoa para o espaço, e que uma dessas pessoas, inclusive, seria uma mulher. Todos esses cosmonautas teriam morrido. Mas um jornalista especializado em cobertura espacial descobriu que, na verdade, se tratava de um grupo de paraquedistas de grandes altitudes, que nunca nem tinham ido para o espaço. Mais alguns anos, mais um boato de cosmonauta desaparecido. Tudo começou quando faltavam poucos dias para o lançamento do foguete do Yuri Gagarin. Na ocasião, a União Soviética divulgou que um outro militar de alta patente, Vladimir Ilyushin, havia se envolvido num grave acidente de carro. Mas um tabloide britânico publicou que essa história seria falsa, e que, na verdade, o Vladimir estaria numa viagem espacial que fracassou alguns dias antes. O boato ganhou novas versões, inclusive de que a nave dele teria caído na China e que as autoridades locais teriam acobertado o acidente. Mais uma vez, especialistas em exploração espacial reviraram toda a bibliografia disponível sobre o assunto e garantiram que tudo não passou de um boato plantado nos jornais da época. Pelo jeito, aliás, as fake news já vêm de muito tempo atrás. É que a guerra de narrativa... É, porque é isso que eu ia falar, guerra de narrativa. Porque, tipo assim, o que o Ocidente estava preocupado nessa época da Guerra Fria? E o que a União Soviética estava preocupada? Um queria desacreditar o outro. Então é essa guerra de narrativa. Tipo assim, o Ocidente estava falando, a União Soviética, os comunistas, eles são muito piores. Tanto que eles estão fazendo coisa ali, eles estão matando gente. Eles estão jogando gente e o pessoal tá morrendo a rodo. Isso daí é o quê? Guerra de narrativa. Você quer falar que os caras são incompetentes, que eles não conseguem fazer as coisas, que a gente é muito melhor, sabe? Que o Ocidente conseguiria fazer as coisas muito melhores. E com certeza essa guerra também funcionava ao contrário, né? Tipo, só que a gente não tem muita informação, porque a gente não tem muita informação. Mas assim, ao contrário também deveria existir. Só que a gente não tem muita informação, porque a gente não tem muita informação. É isso. É justo. entre os Estados Unidos e a União Silvio, você acredita que o governo está escondendo alguma coisa muito importante de nós? Não, eu não acho que o governo tem capacidade de fazer Mano, nada. não acredito nessa teoria da conspiração, não, Não mano. acredito. Eu acho que os governos são incapazes porque eles são incompetentes. Caraca. Soviética levava histórias sem Sério. qualquer comprovação para as páginas dos jornais, que muitas vezes compravam a versão do governo sem apurar direito as informações. Vocês querem mais um exemplo?
Olhem essa notícia de 1962. Soviéticos podem ter cadáver em órbita. No texto, Caraca. o porta-voz da Defesa Aérea Americana diz que os soviéticos colocaram o primeiro caixão cósmico no cemitério Olha silenciado. Falou muito bonito, mas também falou besteira. De acordo com a biografia do Yuri Gagarin, o mais provável é que o tal cosmonauta fosse, na verdade, um boneco. Ivan Ivanovich, que era justamente um manequim usado pelos soviéticos em testes espaciais. Ele viajava acompanhado de uma gravação com voz humana para testar se o rádio estava funcionando. E essa história, inclusive, lembra uma das trollagens mais históricas já feitas pelos soviéticos. Em 1968, quando ainda faltava um ano para um ser humano pisar na Lua, a União Soviética lançou a primeira nave espacial que deu uma volta completa na Lua. Era a Zond 5, que era uma nave não tripulada, exceto por algumas plantas e uns ovinhos de mosca, e também por 2 tartarugas. Mas enfim, não tinha seres humanos. Mas os cosmonautas aqui na Terra, aparentemente com muito tempo livre, decidiram pregar uma peça nos americanos. Eles sabiam que os Estados Unidos estavam sempre interceptando sinais de rádio, então eles deixaram um áudio pré-gravado tocando durante a missão. E a gravação falava: "Voo está procedendo de acordo com o normal, mas estamos nos aproximando da superfície da Lua." Cara, A só de zoação deixou os meme. americanos em pânico porque eles acharam que os soviéticos estavam Só chegando à Lua de antes deles. meme. A história chegou até o presidente dos Pô, faria o mesmo, mano. Eu faria o mesmo Estados aqui. Unidos. E sabe o que ele disse? Mandava o Pra eu voltar pro tema do gemidão. vídeo. Isso Eu falei. porque uma Pros outra história de americanos. cosmonauta perdido também surgiu através de uma trollagem. Foi uma lenda criada pelo artista conceitual espanhol Juan Fontcuberta. Esse nome soa estranhamente estranho. Ele fez uma exposição em vários países sobre um suposto astronauta perdido chamado Ivan Istornikov. E tudo era uma piada. Istornikov justamente significa fonte coberta, como o sobrenome dele. E as fotos do astronauta eram uma montagem com Era o rosto ele. do próprio artista. Mesmo assim, seres humanos não decepcionam. Alguns jornais não entenderam o objetivo da exposição. Eu também não entendi, vou ser sincero com vocês. Mas o fato é que vários veículos de notícias chegaram a noticiar o caso como se ele fosse verdadeiro, dando Meu origem a mais um Deus! boato. Mas de todas as histórias de cosmonautas perdidos, eu deixei a mais famosa pro final. Se bem que eu abri o vídeo com ela. Mas agora eu vou explicar melhor quem eram aqueles 2 radioamadores italianos que interceptaram um sinal misterioso vindo do espaço. Eles eram os irmãos Giovanni e Achille Giudica Cordiglia. Eles eram jovens fascinados pela tecnologia do rádio. Eles construíram no próprio terraço um equipamento para captar ondas de rádio. A história deles é contada num documentário chamado Space Hawkers. O filme está disponível gratuitamente no YouTube, mas com narração em inglês e entrevistas em italiano. E as legendas são em holandês. Mas que tem no YouTube tem. No filme eles contam que Caraca, tudo aí é começou com fácil. uma grande Assistam aí, brincadeira. gente. Aí, pessoal, Um dia que tão mudou pra perdendo sempre a tempo, vida hein? dos dois, o lançamento do Sputnik 1. Os irmãos encontraram a frequência correta e gravaram esse áudio. Daí em diante, eles passaram a monitorar a atividade espacial soviética de dentro da própria casa. Na vez do Sputnik 2, eles gravaram o que, segundo eles, seriam os batimentos cardíacos da cadelinha Laika. Parece. Mas foi alguns anos depois, em 1960, que eles receberam o primeiro sinal supostamente de um cosmonauta perdido. Foi o pedido de socorro em código Morse que eu mostrei no início do vídeo. Esse aqui. Arrepiante. E depois disso, os irmãos dizem que gravaram ainda outras possíveis evidências de cosmonautas secretos. Em 1961, por exemplo, os radioamadores capturaram o que seria um batimento cardíaco acelerado. Dessa vez, de um ser humano, acompanhado de uma respiração ofegante de uma pessoa no espaço. Coincidência ou não, 2 dias depois dessa Eu transmissão, tenho as medo autoridades desses áudios. soviéticas admitiram que tinham colocado em órbita uma nave espacial de 12 metros e 7 toneladas, supostamente não tripulada, mas que acabou pegando fogo. Suspeito, União Soviética. Os irmãos então decidiram melhorar os equipamentos para conseguir gravações de maior qualidade. Eles passaram a operar em Torre Bert, um bunker desativado da Segunda Guerra Mundial. Então eles capturaram a gravação mais chocante de todas. Uma voz feminina que seria de uma cosmonauta gritando desesperadamente por socorro. Ai, E credo, justamente real por ser a isso? Não gravação pode mais ser. chocante, foi também a que mais levantou suspeitas.
Os irmãos italianos foram acusados de terem forjado o áudio. Nunca houve uma investigação formal do caso, mas Ai, nunca alguns pontos investigaram. provocaram dúvidas sobre a gravação. A primeira é o fato de que nenhuma outra autoridade de nenhum outro país foi capaz. Tipo assim, como os caras, eles Eles capturaram... capturaram, ninguém Sendo mais que, capturou. obviamente, os Estados Unidos eram os mais interessados em saber se alguma coisa estava acontecendo. Como Se eles tinha uma conseguiram mulher pedindo interceptar- socorro, acho que os Estados Unidos teria falado, né? Tipo, ai, olha aqui, ó. Mano, isso... Os caras mandaram e a mulher tá lá pedindo socorro. É, olha como é uma bosta. Olha como os comunistas são horríveis. É. Então, tipo, mano, você acha que se uns italianos na garagem conseguiam interceptar um áudio, você acha que os Estados Unidos na Guerra Fria, que eram bilhões de dólares destinados só à espionagem, não iam conseguir fazer isso? Tipo assim, É estranho. é estranho. De interceptar essa transmissão? Será que com todo o aparato do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos em plena Caraca. Guerra Fria, Acabei somente de falar isso. dois jovens rádio Caraca, eu acabei de falar literalmente isso. Vou bater aqui, ó. Bate palminha comigo. Caralho. amadores italianos é que iam fazer essa descoberta? Além disso, a comunicação feita pela suposta cosmonauta não seguiu nenhum protocolo oficial. Ela não se identifica no início da transmissão e também não usa uma linguagem técnica. Tudo bem que se eu tivesse numa nave espacial em chamas, despencando em direção à Terra, eu talvez não me Não preocupasse ia ser muito técnico, com isso né? também. É. Mas ainda existem outras evidências de fraude. Naves espaciais não conseguem se comunicar durante a reentrada na Terra. Ah. A compressão da cápsula contra a atmosfera gera uma camada de ar ionizado. E isso interfere nos sinais de rádio e provoca um Na apagão na informação. comunicação. E por isso a volta de astronautas para a Terra é sempre cercada de minutos de silêncio e tensão. Os irmãos até podem alegar que a gravação teria sido feita um pouco antes dessa fase, mas ainda assim existem outros questionamentos. Um deles é sobre a cápsula. Onde ela teria caído? E o outro é sobre a voz da cosmonauta. O russo que ela fala tem um sotaque que não é de quem nasceu na Rússia. Eu acho que é por isso que eu não entendi nada do que ela fala. E isso Com deixa certeza. tudo ainda mais suspeito porque, atenção pro plot twist, os irmãos radioamadores têm uma irmã que fala russo. Ela alega que aprendeu o idioma justamente para ajudar os irmãos nas traduções. Mas em meio a tantas suspeitas... Assim, é muito suspeito. Por isso há quem acredite que ela própria poderia ter interpretado o papel da cosmonauta em apuros. Ou seja, tudo seria uma grande encenação. O grande problema é que todas essas dúvidas acabam colocando em xeque a veracidade não apenas desse caso da cosmonauta perdida, mas de todo o material produzido pelos radioamadores italianos. Embora o que eles tenham seja um arquivo muito interessante para análise e debate, nós não temos como comprovar, no final das contas, a veracidade dessas gravações. A conclusão que a gente pode chegar é que, a menos que tenha havido algum caso tão bem encoberto e que, portanto, nunca foi descoberto, o mais provável é que todas as histórias de cosmonautas perdidos que já ouvimos sejam falsas. Muito provavelmente todas elas são teorias da conspiração, frutos de um mal entendido ou da imaginação muito criativa de alguém. E eu espero ter elucidado a dúvida do astronauta perdido para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Gente, passada. Com esse vídeo nós aprendemos. Passada. Tome Nós cuidado. aprendemos que Toma não vá cuidado. pro espaço. Não. Aprendemos uma coisa muito importante. Fake news existe há muito tempo. Fake news existe há muito tempo e que cuidar com as narrativas que você acredita. Nem sempre elas são verdade. Tchau.